Dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou empreendedor, fui empreendedor a vida inteira. Só que para isso eu tive que aprender a programar, porque eu sempre quis construir coisas, mas eu não tinha o dinheiro para investir, só tinha o meu tempo para pôr a bunda na cadeira e fazer as coisas eu mesmo. Nos últimos 6, 7 anos eu trabalhei numa fintech que eu fundei, trabalhei no Legacy. E faz 3 meses que eu saí do dia a dia e agora eu estou trabalhando com tecnologias de liberdade, né? Noster, algumas coisas com Bitcoin. E nos últimos. E um mês atrás eu passei 2 meses em Madeira, naquele programa que o Didi, o Pablo, o Martin estão organizando lá para desenvolver aplicações Noster. E um pouco desse workshop veio de uma motivação assim do que eu queria saber antes de ir para Madeira, que teria me acelerado muito. Acho que eu ganharia pelo menos um mês lá, foi um programa de 2 meses, então se eu tivesse essa base eu teria começado mais rápido. E assim, ele é um tema mais avançado. Talvez se vocês não tiverem muita experiência tanto com Noster quanto até com JavaScript, Svelte, as ferramentas que a gente usa, provavelmente vocês vão boiar um pouco. Mas a ideia é ter uma visão geral e na hora que vocês forem trabalhar a sério em algum projeto, vocês terem essa referência. Os slides e o projeto estão no GitHub, então dá para vocês olharem lá. E a ideia é assim, eu passar um pouco da teoria, não quero demorar muito nela, e depois a gente começar a brincar com o projeto. Então eu não pensei muito assim para qual direção levar, mas acho que é bom até vocês usarem a criatividade e falar, pô, acho que seria legal nesse projeto ter essa funcionalidade, aí a gente vai implementa junto, eu ajudo, a gente vai fazendo assim. É, e também fique à vontade aí para me interromper, tirar dúvida, que eu acho que aí fica bem mais legal se a gente fizesse essa troca. Bom, começar falando brevemente, né, sobre o que é o Nostr, para garantir que está todo mundo no nível básico. A sigla, né, originalmente significa Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, mas eu prefiro sintetizar com essas palavras, né, que são mensagens assinadas em relays. Porque essas, né, 3 palavras aí explicam muito bem o que o Nostr é, e eu vou passar por cada uma explicando por que que elas são centrais para o Nostr. Primeira questão de assinadas, né? No Nostr, cada usuário gera seu próprio par de chaves, então é diferente, né, de uma aplicação, né, Web 2.0 que você tem que criar uma conta no servidor de alguém e a conta, na verdade, é alugada para você, porque a qualquer momento a pessoa consegue assumir o controle dessa conta, apagar ela, enfim. Então, isso é uma coisa central do Nostr, é uma das motivações. Você não precisa de permissão de ninguém para criar uma conta no Nostr. Todas as assinaturas, chave pública e os encodings disso são feitos usando assinaturas Schnorr, com a mesma curva que o Bitcoin, né? Até porque foi criado pelo Fiat Jeff, que também era um desenvolvedor trabalhando em projetos de Bitcoin. É, uma das coisas que vocês vão ver na prática, né, que o código que a gente escreve, ele deve sempre armazenar os IDs em hex ou binário, mas quando a gente mostra essas chaves para o usuário, a gente geralmente usa esse encoding, o bash 32, que você coloca alguns prefixos, então fica mais fácil para o usuário não confundir o que é, né? Então, diminui o risco dele, por exemplo, compartilhar a chave privada ao invés da chave pública, esse tipo de coisa, né? Então, tem 3 prefixos principais. Chave pública começa com NPUB, essa string de texto que representa a chave pública, privada NSEC, e as notes, que é um dos tipos de evento que a gente vai chegar lá, começa com note. No projeto que a gente vai trabalhar depois, a gente usa muito um outro que é o NADDR, que é N-Address, Master Address, que é para alguns eventos que são editáveis, né? Porque o ID do evento ele é imutável, mas você consegue usar outros parâmetros para isso. Então aqui são alguns exemplos, né? Então um hex de uma chave pública. Tu consegue dar um exemplo de um evento? Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui numa aplicação de blog, né? Então um blog post, ele é editável, porque você toda vez que você fizer uma mudança, não quer publicar um novo blog post, você quer que tenha um e o conteúdo seja editável. Então esse é um exemplo. Bom, mensagens, né? Então, o que são essas tais mensagens que o Nostr usa? Elas são basicamente, só existe um tipo de mensagem, que é o evento, que ele é um JSON que tem esses campos. A gente vai passar aqui rapidamente de um a um. Então, um é o ID, que é esse.
você serializa o conteúdo inteiro do evento e faz um hash SHA-256, né, 32 bytes. Você tem a chave pública de quem publicou esse evento, né, também são 32 bytes encodado com hex. Um timestamp de quando foi criado esse evento, um tipo do evento, então tem vários tipos de evento dentro do nosso, a gente vai passar por alguns aí mais comuns, mas é um inteiro. Tags tem várias tags, cada tag tem um significado diferente, dá para você criar novas tags, então muita da funcionalidade é baseada nesse conceito de tags. O conteúdo, nem todos os eventos usam esse campo, né? Então em muitos eventos ele vem como uma string vazia. E a assinatura que foi feita com a chave privada dessa chave pública de quem publicou o evento. Aqui são alguns tipos básicos de evento bastante usados, né? O tipo 0 é o metadado da conta do usuário, então onde você coloca seu nome de usuário, sua descrição, sua foto de perfil, coloca o seu endereço Lightning, tem várias coisas que você consegue colocar no perfil. O kind que é o short text note, que é como se fosse um tweet, né? Então uma nota de texto curtinha. Todos eles são definidos por uma NIP, né, que é Noster Implementation Possibilities. Então, aqui tem até o link, se vocês quiserem aprofundar em cada um desses, dá para entrar no NIP, olhar lá os outros NIPs, ver os tipos de eventos que existem. Se vocês tiverem ideia de alguma coisa que ainda não tem um evento apropriado, também dá para propor isso. Em geral, o pessoal aceita esses PRs de NIP quando tem pelo menos duas implementações já usando ele. Eu ia perguntar isso, estava pensando um pouco sobre isso ontem, e aí eu queria saber, eu busquei e não achei, tipo, na Nostr Tools. Existe alguma NIP para tipo, de filtragem? Tipo, eu lembro que, por exemplo, eu quero filtrar os tweets das últimas 24 horas, ou eu quero filtrar os tweets mais, sei lá, mais comentados das últimas 24 horas. Existe alguma NIP própria de filtragem? Eu lembro que você falou da questão dos likes. Eu até tô tentando fazer isso. Mas existe alguma NIP própria para isso? Isso está no NIP 1, que é os filtros que você aplica quando você pede para o Relay mandar um conjunto de eventos. A gente vai chegar no próximo slide lá, como que é a estrutura desses filtros. Bom, o tipo 3, que é de quem você segue, né? Então é a lista das NPubs, né? Das pub keys de quem você está seguindo. O tipo 5, que é você apagar um evento, né? Então, você nunca tem a garantia que esse evento vai ser apagado, né? É uma solicitação de apagar. Então, você manda para os relays e fala, olha, eu gostaria de apagar esse evento, mas nada obriga eles a fazer. Então, tudo que você publica no Nostr, você assume que vai estar lá para sempre. E até a gente vai ver no projeto que a gente está trabalhando, que usa esses replaceable events para o post, a maioria das implementações de relays não implementa o delete para eventos replaceable, pelo menos para alguns tipos dele. Então a gente precisa tratar depois, porque você vai receber como se o evento ainda existisse, aí você tem que ver que tem um evento de delete mais novo e aí você apaga ele no cliente. Perguntar sobre que o perguntar sobre a blockchain do Bitcoin, ela é um livro razão, tipo, ela não armazena nada, ela só insere registros. É a mesma coisa que, tipo, esse tipo 6 na verdade ele não deletaria sim, ele só registraria delete. Acho que Ele é mais como se fosse um log, né, sem garantias de consenso, de consistência, do que um livro razão, né? Porque o livro razão você sempre, né, dá uma entrada e uma saída e você garante que sempre dá, né, tem a soma zero ali, que você não está criando nada, sempre as coisas movimentam de um lugar para o outro, que é como é na blockchain do Bitcoin. No Nostr não tem esse conceito, ele é só um log distribuído que faz os melhores esforços para guardar isso, então, assim, que para a maioria das aplicações você não precisa ter consenso global, né? Você ter só um lugar que você acha que está a maior parte das suas informações já é bom o suficiente. entendi. Não, e inclusive também o Nostr não é imutável, né? Os relays podem a qualquer momento resolver apagar de fato o histórico de uma determinada época, de um determinado período de tempo. É claro que existe a redundância, então vai ter outros relays que podem ter aquela informação, mas um relay pode decidir deletar a informação. Inclusive, talvez seria até bom depois de vários event deletions lá, de repente tem muito dado lá que não precisava ser mais armazenado, se eles já foram supostamente deletados, né? Esses dias até o pessoal estava discutindo lá se não seria uma boa prática, de fato, os relays por padrão apagarem eventos depois de um certo tempo, né?
Então, claro, não é para todo evento que isso é bom, mas para muitos tipos de evento pode até ser uma feature, né? Igual aquelas mensagens que desaparecem no WhatsApp, né? Então, pode ser uma possível solução, porque hoje os relays estão muito sobrecarregados, porque não tem muito incentivo econômico para eles. Entrando um pouco nessa linha de Bitcoin e de Nostr, Nostr não é um blockchain, correto? Sim. Vocês acham que seria válido fazer uma comparação de que Nostr é similar a um torrent? No sentido de que, tipo, tem vários relays, vários conteúdos ali, e o dono daquele relay tem a disposição de, tipo, apagar, então não permitir que determinados eventos entrem ali, e ele propaga aquela mensagem. Faz sentido essa comparação? Acho que em algum sentido sim. Eu não sei quão profundamente dá para ir nela, porque faz tempo que eu não que eu olhei como funciona o protocolo do torrent, então eu não sei exatamente o que que é diferença e similaridade, mas assim, com certeza é mais parecido com o torrent do que com o Bitcoin. Um outro tipo de evento é o 14, que é para você mandar mensagem privada. Na verdade, esse daqui está sempre mudando. Começou com o NIP 4, se eu não me engano, que era essa mensagem privada, mas ela tinha algumas deficiências, aí criaram o 14, agora, aí depois fizeram outro para dar mais privacidade, e esses dias, acho que o Jeff G, ele publicou lá uma forma de usar um protocolo parecido com o do Signal, que também suporta mensagens em grupos, que é bem mais robusto, mas assim, hoje, usar o NIP 17, né, que é o tipo 14, é uma forma ok de fazer mensagens privadas. E tem várias outras, aqui a gente vai usar bastante alguns outros tipos de evento. Bom, e relays, né? O que são os relays? Basicamente são servidores que expõem um endpoint WebSocket para os clientes se conectarem com eles, e o cliente pode armazenar eventos dentro desses relays e pode buscar eventos dentro desses relays. Simples assim. Eh, Tem três tipos de mensagem só que o cliente troca com o relay via esse WebSocket, que é essa do evento, que é para você publicar, então você manda só essa array com esse primeiro label event, e aí o JSON do seu evento e o relay, né, vai fazer a validação das assinaturas, está tudo consistente antes de salvar, né, pelo menos deveria, pode ser que ele não faça, aí o cliente também precisa validar, né. O REC, que é para você poder fazer uma inscrição em dados, que aí até a questão de filtrar para conseguir pegar as informações que você perguntou. Então você passa uma lista de filtros e aí a partir disso o Relay vai te mandando via esse WebSocket os eventos que forem chegando que cumpram essas condições. E o Close, que é para você fechar a inscrição no Relay. Aqui, então, entrando no filtro, né, que eu acho que é a coisa mais importante daqui, fora o evento que a gente já viu, então ele tem esses campos. Você pode mandar um array com os IDs dos eventos. Então, se você sabe exatamente quais eventos você quer buscar, você já pode mandar isso direto, né? Então, é uma busca, né, mais simples. Você pode mandar também um array com as pub keys dos autores. Então, fala, ó, eu quero pegar de todo mundo que eu sigo, né? Então, eu pego lá o evento do follows, né? Do NIP 3, eu acho. É, e você constrói esse filtro com todos esses pub keys, e aí o relay vai te mandar todo o conteúdo que esses caras colocaram. Mas você também não quer qualquer conteúdo, porque às vezes você está usando um cliente que é uma rede social, você está procurando as short notes. Então você também pode usar o campo kinds e colocar kind 1, e aí você só busca as short notes das pessoas que você segue. Então cada um desses campos eles vão se compondo, né? É, eles entre si é como se fosse um E, né? Então tem que ser desses autores e esses tipos, mas dentro da array de cada campo é como se fosse um OU. Então eu posso colocar aqui um array com vários kinds, e aí ele vai me mandar tudo daqueles autores, mais que seja de um desses kinds. Aqui é para buscar tag, né? Então você coloca, né, esse hashtag e a letra da tag, e aí ele busca. Uma coisa que é importante que às vezes as pessoas se confundem, porque a tag ela não precisa ter uma única letra, ela pode ser comprida, né? Então você pode colocar uma palavra inteira ali dentro, mas em geral os relays eles só indexam as que são de uma letra, que é o que você consegue fazer o busca por filtro, né? Então, se você quiser buscar tags que você criou mais longas, você vai ter que buscar um monte de relay e fazer esse filtro do seu lado. Não dá para já filtrar no lado do relay. Aqui o since, que você também comentou, né? Como pegar as coisas que chegaram em um determinado período de tempo. Então, também dá para colocar o since e o until para poder fazer essa janela de tempo.
e o limit para você limitar quantos eventos o relay vai te mandar também, para não sobrecarregar, fazer paginação, coisa do tipo. Bom, agora que acho que ficou alguma dúvida sobre o Nostr em geral, legal. Agora falar sobre padrões de design de software, né? Os dois que eu na prática ali usando convergi vi que são mais importantes é o Event Sourcing e o CQRS. Vou falar um pouquinho de como que é cada um e depois no exemplo prático ver como que isso pode ser implementado num projeto de um cliente Nostr. Então, o Event Sourcing, vocês sabem o que é? Alguém nunca ouviu falar de Event Sourcing? Tá. E CRUD, vocês conhecem? Bom, legal, vamos sair de CRUD, né? Tá. CRUD, né, é a sigla de Create, Read, Update e Delete. A maior parte dos softwares, né, que são criados, principalmente os mais simples, usam isso, né? Então vocês têm até endpoints HTTP, que você tem o get, que você, né, é o read, você tem o post, que é o create, você também pode fazer um update, você pode, né, fazer o delete. Então até o próprio HTTP ele é muito baseado nesse conceito do CRUD. E, em geral, quando você vai montar, fazer uma modelagem simples de um domínio, né, você cria um banco de dados, um modelo, que vai ter, né, cada entidade, né, vai ter várias linhas na tabela, vários objetos que são armazenados, e aí você faz uma chamada que cria um objeto nesse banco de dados, ou você atualiza esse banco de dados, ou você deleta ele. Só que, quais que são os problemas do CRUD, né, dependendo do que você está querendo construir, né? O primeiro é que esse update dos dados ele pode causar conflito e aí você precisa de lógica extra para garantir que não vai ter concorrência, não vai ter locking na tabela, porque alguém pode estar, por exemplo, fazendo um update, o outro está fazendo um outro update ao mesmo tempo. Então, como você garante que não vai chegar no estado inconsistente, né? Então, você tem que, até terminar de executar o primeiro update, você tem que fazer um locking naquela linha, esperar ele terminar e depois fazer o outro. Então, tem essa complexidade no CRUD. O outro problema é que ele, né, parte do princípio que o dado ele é estruturado e previsível. Todo mundo tem que meio que concordar no que é cada entidade, quais são os campos dela, né, quais são as colunas da tabela, por exemplo, e todo mundo usa essa mesma entidade. E a outra é que você só tem o estado atual da sua entidade, você não tem o histórico, né? Então, se você criou, depois você editou 10 vezes, você só vai ter a versão final, você não vai saber todas as edições que aconteceram ao longo daquele caminho. Se você apagou, né, e você não está tratando isso de outra forma, você perdeu aquela informação, você não tem mais esse dado. O Event Sourcing, ele é diferente, que ele basicamente ele usa como se fosse um log de append only, então um log onde você só salva novos dados. Então tudo é um evento que fica registrado e depois você reconstrói o estado atual lendo todo esse histórico de eventos, né? Então é como se no seu banco de dados, ao invés de você armazenar em cada linha o estado final de uma certa entidade, cada linha você armazena um evento que aconteceu na sua aplicação e na hora de você mostrar para o usuário, você lê todo esse histórico e vai correndo ele construindo o estado atual, né? Então, isso que é o Event Sourcing e como ele melhora, né, e especialmente no caso do Nostr em relação às limitações do CRUD, né? Por ele ser mais simples, não ter essa complexidade de concorrência, de locking, de conflito, você consegue ter relays que são bem burros, bem simples, né, e que funcionam de uma forma distribuída. Mas igual a gente estava falando, você não tem garantia de consenso nem nada, mas você sabe que você publicou o evento para aquele relay, vai estar armazenado e o relay não precisa fazer locking nenhum, ele só vai gravando o que chega desde que seja válido. A outra coisa, né, pelo fato de você não usar o CRUD, você não precisa ter uma estrutura de dados é, bem definida e previsível, né? Então, apesar dos eventos em si, boa parte deles está bem definido, especificado nos NIPs, eles têm muita variação. Você pode colocar tags a mais, você pode mexer várias coisas, criar eventos novos que só você está usando e depois vai convencer a comunidade a usar. Então, você consegue fazer a especificação do protocolo evoluir muito, de uma forma muito mais orgânica e até a compatibilidade entre as implementações não precisa ser 100%. Legal. Eu posso criar, tipo, a minha própria tag do meu cliente, né? Uhum, pode. Ah, tá, era essa que eu entendi. Inclusive, você pode criar seu próprio tipo de evento e estar usando para sua aplicação. É que se só sua aplicação usa, você acaba perdendo todos os benefícios de interoperabilidade, Sim, efeitos de rede do Nostr como um sim, todo. Então, o ideal é que se você usou um tipo novo, uma tag nova na sua, que de certa forma faça sentido para outras pessoas implementarem também, que é o valor disso aumenta, mas nada impede de você usar algo só para você. entendi. Legal, obrigado. E isso é facilitado nesse modelo de event sourcing que é nativo do próprio Nostr.
Agora, em relação a essa questão, né, de só ter o estado atual, não perder a história, isso é uma coisa que o Nostr ele não se preocupa tanto. Não é por isso que ele adotou o Event Sourcing, é muito mais pelos primeiros dois pontos, mas é algo que a gente precisa, desenvolvendo coisas para o Nostr, precisa se preocupar porque tem implicações no código que a gente escreve, né? Então, assim, os eventos de delete e o replaceable, eles quebram isso, porque o delete, se o relay cumprir isso, né, aceitar isso e apagar, você perde o estado, a história, você tem só o atual. Mesma coisa o replaceable, né, o relay ele pode simplesmente não salvar o anterior e guardar sua versão nova, então ele quebra isso. Você não tem garantias, então, de que vai ter ou não vai ter a história, né? E como você não tem garantia nem que sim nem que não, o seu cliente tem que lidar como se você tivesse a história inteira, como se os deletes não tivessem sido cumpridos pelo relay, que eu comentei lá, né? Você tem que sempre olhar se teve um delete mais recente do que a versão que você está olhando, porque se tivesse, tem que ignorar ela. Então, assim, resumindo, né, o fato do Nostr, né, ter essa característica bem forte de event sourcing é o que permite ele ser tanto simples quanto descentralizado, né? Então, isso acho que é uma coisa central do Nostr. E assim, independente se a gente gosta ou não de event sourcing como um design pattern, né, que tem muita discussão, né, muita gente fala, pô, quase nunca vale a pena usar event sourcing porque a complexidade fica muito grande comparado a fazer com CRUD ou de outra forma. Mas assim, independente se você gosta ou não, o Nostr é desse jeito e você vai ter que aprender a lidar com event sourcing para conseguir construir aplicações usando ele. E aí, o que é o CQRS, né? O significado é segregação de responsabilidade entre comando e query. Basicamente é um outro padrão de design software que separa, né, as operações de escrita e as de leitura para os dados daquela aplicação e geralmente é usado junto com o event sourcing e aí quando a gente for aprofundando vocês vão entender o valor disso para o event sourcing. Então aqui tem um diagrama simples, né? Então você tem o usuário, pensa que essa UI aqui é uma interface de um cliente Nostr, é basicamente você separar, né, o fluxo que vai escrever no banco de dados, né, que vai dar comandos, do fluxo que vai ler do banco de dados. E, inclusive, separando esses dois bancos de dados. É, em casos mais genéricos, você pode ter dois bancos de dados no servidor. Um banco de dados só para escrita, onde você guarda todos os eventos. Né? Muita gente que usa Event Sourcing com CQRS usa, por exemplo, um Kafka para armazenar todos esses eventos e depois vai processando esses eventos que estão no Kafka e vai construindo modelos num banco de dados, sei lá, relacional ou até não relacional, né? Que é da onde ele vai ler essas coisas. No caso do Nostr, o banco de dados de escrita são os próprios relays e geralmente esse banco de dados de leitura está no próprio client, não está no servidor. Então, entrando um pouco mais em detalhes, né? O que é esse command model? É o modelo da, do que as ações que você faz que alteram o estado da aplicação, né? Então, a responsabilidade dele é basicamente validar os inputs, então garantir que os inputs que você está colocando para criar esse evento, né, que no final vai acabar virando um evento Nostr, são válidos, estão consistentes, têm integridade, e esse Command Model é quem é responsável por construir os eventos Nostr e publicar isso para os relays. O Query Model, né, que é o modelo de leitura, ele constrói o estado atual de cada entidade da sua aplicação, projetando eventos Nostr, né? Projetando é basicamente você pegando o histórico e aplicando um depois do outro para chegar no estado atual, né? Então, esse Query Model é o que é responsável por fazer isso. Eu tenho uma dúvida, Vitor. Tipo assim, esse banco de dados de leitura tem que ser do cliente, certo? Mas o que que ele vai estar guardando ali? Isso não ficou muito claro para mim. Tipo, o cliente tem que ter um próprio banco de dados dele, que vai guardar o quê? É, o estado atual das entidades da sua aplicação. Entendi. Mas eu, por exemplo, eu como cliente, para eu ser um cliente eficiente, eu preciso ter um banco de dados ali. Tipo, puxar sempre dos relays e pegar o estado atual fazendo lógica. É que esse banco de dados, na verdade, muitas vezes ele é in memory. Então, é basicamente você construir o objeto no seu Ah, tá, cliente, beleza. entendeu? E aí você pode cachear, né? Usar um IndexedDB, você pode usar N formas de caching disso, mas em geral é in memory. Entendi. Então, como eu falei, o banco de dados de escrita ele é o conjunto de relays Nostr que a sua aplicação está, para onde ela está publicando os eventos.
E o banco de dados de leitura, né, ele basicamente faz esse caching dos seus modelos de leitura. E o foco dele é otimizar a performance para leitura, geralmente na memória, geralmente normalizado, né, que é só para você poder ter esse acesso rápido ao estado atual das entidades. Mais alguma dúvida aqui? Bom, agora apresentar um pouquinho aí quais são as ferramentas principais que a gente vai usar. Tem algumas outras ali no projeto, mas acho que essas aqui são as centrais. A primeira delas é o Svelte Kit, que é um framework para desenvolvimento web, né? E ele usa muito conceito de componentes, tipo um React. Eh, então, vocês já tiveram experiência com o Svelte Kit ou ainda não? Respondendo sobre a experiência com o Svelte, teve um workshop do Lorenzo, que era. Lembra do que era aquele workshop? De aplicações Lightning. Foi a primeira vez que eu vi Svelte Ah, também, foi nesse workshop. aplicações Lightning. Eu lembro que eu até criei uma aplicação Lightning depois, parecido que foi esse, que a gente usava lá o Polar e tal. Aí a gente usou o Svelte. A única experiência que eu tive até hoje com o Svelte. Bom, não precisa ter muita experiência porque eu mesmo também comecei a fazer isso quando eu cheguei em Madeira. Então, assim, faz 3 meses que eu estou usando esse framework e até não sou a melhor pessoa para usar ele. O Svelte Kit, ele é mais parecido com o Angular ou com o React? Eu não sei porque eu nunca usei o Angular, eu já usei um pouco de React, mas ele tem algumas similaridades, algumas diferenças. Bom, outra ferramenta aqui é o NDK, que é um projeto do Pablo, que ele é um development kit para facilitar criar aplicações Nostr, também escrito em TypeScript, né? E basicamente você pode usar ele tanto para criar relays, para criar clients, qualquer coisa. Tem várias funçõezinhas ali para facilitar a gestão, por exemplo, dos relays, quem você está conectado, os eventos, ele faz alguns caches, tem várias funcionalidades bem legais. E um outro projeto é o Nostr Login, que ele também é uma biblioteca JavaScript que facilita implementar algumas modalidades de você se conectar na sua conta Nostr, né? Porque tem várias formas. Você pode salvar sua chave privada no client, ele usar isso para assinar as transações. Você pode usar uma extensão no seu navegador para ter mais segurança, né? Deixar separado a chave do client. Tem o NIP46, que é bem legal, que é o Nostr Connect, que é tipo um OAuth que você faz usando. É como se alguém custodiasse a chave para você, né? Igual quando você cria uma conta no Google, né? Ele basicamente está custodiando suas credenciais. E se você quer logar em algum lugar usando a conta do Google, ele conversa com o Google prova que fala que é você mesmo e libera aquele acesso. Aqui é parecido esse conceito, né? Alguém roda um NSEC Bunker, que é um software que custodia essas chaves privadas, e aí ela assina os eventos por você. Então, eu já implementei ela do zero, assim, dá um pouco de dor de cabeça, então tem uma biblioteca que já implementa, facilita bastante. Bom, vamos para o código então. É, Esse aqui é o GitHub, onde está o código aí que eu construí de base. Vocês podem fazer o git clone dele. Entrar no projeto, instalar as dependências, copiar as variáveis de ambiente e rodar. E aí vocês vão me falando conforme vocês vão conseguindo fazer isso para a gente entrar no código. Vamos lá, pessoal. Primeiro, vou dar só uma passeada aí no projeto para vocês terem uma ideia das funcionalidades que já estão implementadas. Depois a gente vai no código e eu vou explicando como que as principais partes estão sendo feitas. Bom, então na home aqui ele lista os artigos do usuário, né? E ele pode ser um artigo, um draft, né? Um rascunho, ou pode estar publicado já. Você pode clicar e abrir o artigo que você está olhando ou em editar para poder editar. Aí você pode editar título, um resumo, conteúdo. Não implementei tags, pode ser algo
para a gente implementar depois. E você tem essas ações, né? Então você pode apagar esse artigo, pode publicar, já que esse aqui está como um rascunho, pode salvar o rascunho, pode visualizar o artigo. Onde fica salvo esse rascunho? Ele é um evento Noster, Tem um evento Noster. 30.024, isso. No NIP 23, né, que tem os long form Sim, text, né, ele tem dois tipos de evento. O 30, 30.023, que é sim. o blog post, né, e o 30.024, que é o rascunho do blog post. Saca, obrigado. Uma curiosidade também, tem vários eventos que eles não têm esse conceito de rascunho já no próprio NIP. Mas tem uma proposta, pelo menos a última vez que eu vi, ainda é um pull request, ainda não estava mergeado, mas já tem gente usando, eu inclusive, que é o que eles chamam de Generic Draft Event, que é uma forma de você armazenar qualquer evento como conteúdo desse, e aí ele é interpretado como um rascunho, e inclusive esse conteúdo pode estar criptografado, então o rascunho pode até ser algo que os outros não enxergam até você decidir publicar. Então, em algumas aplicações minhas eu já estou usando esse Generic Draft Event. Então, aqui só passeando um pouco, né? Dá para mudar aqui o título, resumo. Aqui é Markdown, então posso colocar aqui, né, o H1, colocar algum link aqui, Google. E aí posso salvar o rascunho. Aí, como eu estou logado aqui com a extensão, então ele vai pedir para assinar. Se vocês usarem o sign-up que gerou uma chave no próprio computador, ele já faz sem pedir autorização. Então, salvou o rascunho. Eu posso publicar o rascunho, né, publish. Então, agora ele até mudou, agora não é mais edit draft, é edit article. Eu posso editar ele e salvar ele ainda como artigo publicado, ou eu posso fazer ele virar um draft de volta aqui. Então, fazendo tudo aqui. E se eu for aqui de volta para minha home, ele vai estar aqui já atualizado. E eu também posso clicar aqui em View e ver o meu artigo, né? Então você vê que ele já está aqui até fazendo o parsing do Markdown. Aqui, na hora que eu dei o save draft, ele nem deu, né, nem abriu janela. Ó, nem tem isso. O que está rolando ali por trás? É porque quando você criou a sua conta gerando a chave privada no próprio client, essa chave privada está armazenada na memória da aplicação. Então, sempre quando você vai publicar um evento, já está lá para fazer a assinatura e você está meio que confiando no código do client para fazer essas coisas. Não é a boa prática, assim, para usar aplicações, né, em produção. Claro. Em geral, você tem que evitar colocar sua chave privada no client, tanto porque ele pode ser comprometido, pode vazar sua chave, quanto ele pode publicar eventos que você não está concordando, porque você não sabe o que está rodando por trás. No meu caso aqui, eu estou usando essa extensão da Albi, então a chave privada está na extensão. Eu estou confiando só na Albi, que é um código open source também, e sempre quando um cliente quer usar minha chave para assinar algum evento, ele tem que pedir autorização para a extensão, e a extensão me mostra aquela janelinha, e aí eu vejo exatamente, então até dá para eu olhar exatamente o conteúdo, por exemplo. Eu vou mudar aqui o título e vou publicar. Eu posso, aqui ele mostra um resumo, mas eu posso abrir detalhes e ver exatamente o JSON do evento e ver se eu realmente quero assinar isso. É o tipo certo, as tags certas, o conteúdo certo. Ah, legal, aí eu confirmo aí ele publica. Perfeito. Só para aproveitar esse assunto, dando aí mais uma informação adicional, dado que você falou de segurança, tal, de estrutura de eventos, etc. Eu usava um client, Nostr, que ele armazenava a private key no local storage do navegador. Tipo, coloca no local storage e fica lá, qualquer outro sistema conseguiria ler aquilo ali com muita facilidade. Tanto é que isso foi a primeira vez que estava usando tal aí para recuperar a minha private key que eu não tinha anotado, eu fui no local storage e copiei. Aí eu falei, pô, tá muito fácil isso aqui. Mas fica aí a história. Realmente, muito melhor usar esse tipo de alb, essas coisas aí, pra confiar na extensão do que confiar em cliente mal implementado. E essa funcionalidade que eu criei de gerar chave privada aqui é só para a gente testar mais fácil. Eu acho que até se você der um refresh, eu acho que você vai até perder ela e vai deslogar e você vai ter que criar uma nova para entrar com uma conta nova e aqui. Cara, ainda bem que tu falou isso, porque no meu cliente tá tentando fazer exatamente isso.
Obrigado. E se vocês forem ver esse Noster Login que está implementado, né, quando você clica em Sign In e abre aquela janela do Noster Login, ele nem dá a opção de você digitar a sua chave privada justamente para evitar que a pessoa dê tiro no próprio pé. Então, assim, aqui a gente passeou pelas funcionalidades do artigo, né? Você criar, editar ele, publicar, despublicar. Tem essa visão aqui que mostra um resumo. Você pode entrar ali e ver, e pode ver o blog completo, né? Então, se for aqui tem o My Blog, então ele mostra aqui, né, a foto, o nome da pessoa e aí a lista de todos os blog posts. Aqui ele já tira os threads. Se você for ver o URL, tá vendo? Ele é /npub. Então você pode jogar qualquer NPub válida aqui, não precisa ser a sua, e ele já vai mostrar o blog dessa pessoa. Até para testar isso mais fácil, se você vier aqui e for View Profile, eu estou listando aqui todos os NPubs de quem essa conta está seguindo. E aí se eu clicar numa delas, esse aqui do Didi, ele já abre com o NPub do Didi ali e carrega as coisas. Como eu falei, não está 100% estável, então às vezes tem que dar um refresh para o negócio pegar no tranco. Não sei se é o relay que não está comunicando. Deixa eu tentar uma outra aqui, mas eu peguei. Esse aqui é do Sovereign Engineer. Também. Não carregou aqui o perfil, mas carregou aqui alguns posts do Sovereign Engineer. E aí eu posso entrar aqui e ver um negócio mais produção. Aqui ele carregou agora. Poxa, se eu voltar, provavelmente vai estar cacheado. Então, também tem essa funcionalidade já que implementei aqui de listar quem está seguindo, permitir dar um follow, digitar aqui uma NPub para seguir e editar as informações aqui do usuário. Bom, basicamente são essas as funcionalidades básicas aqui para a gente ter um ponto de partida. E agora eu vou abrir o código para a gente passear nele e ver as coisas mais importantes, né? Bom, para quem não tem ainda muito contato com o SvelteKit, né, a estrutura de páginas do projeto ela é nessa routes, nesse diretório routes, então ele tem, né, uma pasta para cada path que você vai navegando, né? E você tem dentro da raiz aqui o layout, que é algo que é aplicado para todas as páginas, e aí cada uma tem esse mais page.svelte, que é aquela página específica que é inserida no layout. Então, começando aqui pelo layout, basicamente ele importa aqui um CSS básico, ele está pegando aqui uma store onde está a conexão com o NDK, né, que é a conexão com os relays. Então vocês vão ver que em várias páginas, vários componentes, vários lugares eu preciso pegar essa minha conexão, né, como se fosse objeto, um singleton onde está armazenada essa minha conexão com os relays e eu posso fazer tanto publicar evento quanto pegar evento. Session também é uma outra store no Svelte, então é um outro singleton onde está armazenadas as informações ali da sessão do usuário. A gente vai abrir ela, mas basicamente é a NPub do usuário, o método que ele usou para login, porque se tiver NIP07, que é a extensão, ele sabe que sempre que ele precisa assinar, ele precisa falar com a extensão, e se ele estiver usando a private key, que eu falei que não é boa prática, ele salva essa private key também nessa session. E aí os componentes, né? Então tem o navbar, aquela barrinha roxa em cima, e o toaster, que é o que aparece aquelas notificações embaixo quando a gente usa. Então é importante aqui nesse onMount, né? Por que eu estou chamando esse código dentro do onMount? Por dois motivos. Primeiro, porque todo esse código das páginas e layout do Svelte, ele roda tanto no servidor quanto no client. E o NDK, né, que como ele usa WebSocket, para você rodar ele com TypeScript no servidor, dá uns paus. Se você não fizer certinho, ele crasharia. E depois que eu também quero garantir que o DOM já foi carregado antes de rodar essas coisas, né? Então, primeiro aqui eu conecto no NDK, né? Aqui é um timeout de um segundo. Aqui eu faço a inicialização do Nostr Login, que é aquela biblioteca para facilitar o login. E aqui basicamente eu vou escutar eventos que vêm dessa biblioteca Nostr Login. Então sempre quando o usuário, né, fizer um login bem sucedido lá, ele vai mandar um evento nesse MLAL com tipo login ou sign-up, se a pessoa acabou de criar a conta, e vai passar um evento com algumas informações que eu estou jogando para minha session, que é esse objeto aí, esse singleton, fazer o sign-in com as informações desse evento.
Se não, eu estou mandando para fazer o sign out. Se eu clicar lá sign out, ele vai mandar esse evento e aí eu já pego e faço o sign out da session. A gente vai entrar dentro dela para vocês verem como que ela está fazendo isso. E aqui é para inicializar o Noster Login, estou passando uma opção que é No Banner. Se não passa isso, fica uma figurinha ali do lado da tela com a sua foto de perfil e tal, mas como eu já implementei ali na Navbar, eu coloquei para não aparecer ela. E aí toda a página, né, tem essa navbar no topo, o slot onde vai ser inserido o código da página específica e o toaster que é para a gente poder chamar aquelas notificaçõezinhas que aparecem na página. Bem simples. Bom, vou entrar primeiro aqui no Session para a gente ver, né? O Session está implementado aqui como uma Svelte Store, que é uma forma no Svelte de você compartilhar dados entre componentes, né? Porque a forma mais simples de fazer isso é você ir passando variáveis de um componente para o outro, né? Só que isso, quando você tem uma cadeia muito longa de componentes, começa a ficar muito trabalhoso mexer. Se mudar num lugar, você tem que mudar em todos os lugares. Então, essa Svelte Store é uma forma de você salvar dados que em qualquer componente, qualquer página, você consegue acessar eles. Pode falar. Valente a isso, no React, tu sabe? Certo. Eu usei muito pouco React, talvez aquele Use Effect que eu já ouvi falar, mas não tenho certeza. Beleza, valeu. Eu acho que é parecido com o Provider, tem alguns frameworks, talvez o React tenha, Flutter. Então, entrar aqui nesse Session. Basicamente, aqui eu defino o tipo da Session, que ele tem só duas coisas aqui, que é a pub key e o método que usou para fazer o sign-in. Aqui vocês podem ignorar por enquanto, mas basicamente aqui eu defino essas funções que ele expõe, né? Então, o sign-in, eu pego um evento e vou salvar na session a pub key que veio no evento e o método, isso aqui é o nosso login que já insere nesse evento, então eu pego dele. E se o método for via extensão, que é o único que eu implementei. Então, se você usar o nosso login lá para usar o NIP 46, ele não vai funcionar porque eu não estou configurando o signer aqui. Mas se for extensão, ele já está criando um signer da extensão e colocando na instância do NDK para ele saber que sempre que vai ser assinado, ele precisa pedir autorização para a extensão. E o signup, que é aquele que gera a chave, então aqui você já vem, estou usando o NIP, o Noster Tools, né, ele tem essas funções de gerar chave privada e pegar a chave pública. Né? Então eu gero uma chave privada aqui qualquer, e aqui eu estou usando um outro tipo de signer no NDK, que é o signer de usar private key passando essa private key. Então eu já configurei o NDK para sempre quando ele vai publicar um evento ou fazer um subscribe, ele já está usando esse signer que tem a chave privada na memória. E aí ele salva aqui a pub key, salva o método que foi por secret key, e o sign out ele basicamente limpa a sessão. Então, esse que é o ele quando ele recebe o evento do Noster Login que você está fazendo um sign out, ele chama A gente chama lá. faz isso. E eu acho que talvez, vamos pegar aqui a navbar, né, que tem o sign out aqui. Ah, beleza, era só poder vir. Só que o que eu faço aqui, eu mando um evento que simula o evento de sign out da Noster Login, para ficar mais um fluxo só, né? Não sei se eu entendi essa parte. Porque você pode pegar aqui e pôr esse sign out aqui. Sim. Isso aqui não é dentro do Noster Login, é uma interface que eu criei. Entendi. Então, quando você clica esse botão sign out, Tá. que é esse aqui, Beleza. ele basicamente chama essa função aqui que faz um dispatch event, um evento com o mesmo nome que o Noster login usaria. Perfeito. Então, os Obrigado. dois vão ser pegos aqui no layout por esse event listener e fazer o sign out. Obrigado. Bom, então a session é isso. E vocês vão ver que em vários lugares do código eu pego essa store para ver se o cara está logado. Né? Então, para muita ação, eu preciso saber se o cara está logado, porque muda tanto a interface quanto o que eu vou fazer naquela página. A outra história importante aqui é o NDK, que é onde eu vou armazenar esse singleton, onde vai estar essa conexão com os relays. Ele está pegando aqui a lista de relays da variável de ambiente, essa que vocês copiaram, né? Se for olhar ela,
ela está conectando aqui no relay do Damos, do Primal, Noster Wine, Noster Band, Nos Law e Eden Noster Land. Então, são alguns relays que estão conectando. Basicamente aqui, quando essa store é criada, ela instancia o NDK, passando essa lista de relays que estão na variável de ambiente. Aqui é uma configuração só para ficar com uma performance melhor, porque por padrão o NDK, todo evento que chega, ele verifica a assinatura se é válida. Aqui eu configurei para ele inicialmente verificar só 30% das assinaturas e com o tempo ele vai confiando mais no relay e no longo prazo ele chega até 5%, nunca fica abaixo disso. E o NDK ele já implementou lá dentro do código dele que se um relay mandar uma assinatura falsa, ele te engana uma vez só, porque depois você tira ele da lista, fica meio que blacklisted e você não confia em mais nada desse relay. E tem um evento que ele manda para você também na interface poder lidar com isso, mostrar para o usuário, falar, tal relay mandou um evento inválido e tudo mais. Não implementei ainda isso, mas é algo que dá para fazer. Isso é muito legal, isso aí, método isso é muito legal mesmo. Não sabia que dava pra fazer isso, tipo, verificar, sei lá, tantos por cento, depois diminuir, e aí você, tipo, Isso saiu na versão nova do NDK que o Pablo soltou, acho que semana passada. Então é super recente. Isso porque grande parte da performance do client é em verificação de assinatura. E também tem, não usei aqui, mas tem uma forma de você mandar o NDK usar o Web Workers do browser para fazer essa validação assíncrona, né, sem usar a thread principal. Então, isso também é uma forma de melhorar a performance. Eu não usei porque essas coisas vão aumentando a complexidade, pode gerar bug, condição de corrida, então deixei o mais simples possível. Até o próprio cache, vocês veem que está tudo comentado aqui, mas se vocês descomentarem essas três linhas, ele vai usar o IndexDB do navegador para cachear os eventos que ele recebe dos relays, para a próxima vez ele não ter que conectar lá, ele pega localmente. Isso é bom tanto por performance quanto para você também não sobrecarregar os relays. Então, basicamente, eles põem um método só, que é esse connect, que recebe um timeout e tenta conectar nele. Aqui eu coloquei, fiz uma gambiarra, né? Que ele, antes de setar o NDK, ele espera um segundo, porque se eu não coloco isso, às vezes a aplicação ela já tenta usar a conexão antes dos relays terem conectados, e aí pode dar umas coisas. Então, para evitar, eu deixei isso. Mas idealmente é depois tirar esse negócio e deixar a coisa mais fluida. Vocês vão ver que sempre quando dá um refresh na página, demora um tempinho. Vocês vão ver a home lá um tempinho, que ele acha que ainda não está logado, a foto de perfil vai estar lá um placeholder, e aí depois ele pega e loga de repente. É por conta desse timeout de um segundo aqui. Vocês veem que toda a store ela tem esse subscribe, que é o método que permite a reatividade, né? Quando você for usar, por exemplo, essa conexão que está lá dentro, é o que permite você estar sempre com a versão atualizada dela e na session também, sempre a session atualizada. Bom, acho que por isso a gente cobriu bem o layout, né? Cobrimos tudo que está aqui. Acho que agora o melhor é a gente vamos falar de profile, que é mais simples do que o blog, e depois a gente vai para o blog, que é mais complexo. Então, vou entrar aqui no View Profile, a path, né, é barra profile. Então, vou entrar aqui nessa página para a gente ver como é que está implementada. File, page. Então, vamos aqui linha por linha, né? Primeiro, eu estou vendo se esse código está sendo executado no navegador, porque como eu falei, o Svelte Kit ele roda tanto no navegador quanto no servidor. E se tiver no navegador, ele vê se a session está undefined, né? E se ela tiver, ele direciona para home, né? Só que o que é um side effect disso, da forma que está implementado, é que se eu der um refresh aqui, ele, por conta daquela espera que ele dá no começo, ele vai achar que a session está undefined, porque ela ainda não se configurou, e vai ir para home, né? E aí, quando ele loga aqui, eu preciso voltar lá. Então, assim, para simplificar, eu deixei com esses probleminhas de usabilidade. Depois dá para lapidar. A primeira coisa que ele faz aqui é pegar o profile, né, que é uma outra store. Então, vou abrir aqui essa store file. E aqui você já vem o primeiro query model que a gente vai usar, né? Então, você vê que essa store, na verdade, ela é bem burra, né? Ela só
faz um subscribe nesse get profile, que é um query model, e mantém o valor dela atualizado com esse, sempre seta o profile que esse get profile volta, né? E conforme o profile vai sendo atualizado, isso aqui atualiza, a store atualiza, né? Então, separei o que é o query model do que é a store, que expõe esse query model para qualquer componente, para qualquer página. Antes da gente entrar lá nesse get profile, que fica um pouco mais cabeludo, vamos ver o resto da página aqui. Então, supondo que você tem aqui uma store que vai te dar o profile, o get ele não atualiza, né? Ele pega só a versão atual e usa ela. Eu estou usando para poder preencher o formulário quando a pessoa entra aqui, né? Então, ele coloca o npub a partir da session, né? Então, ele pega lá que a gente já viu o pub key da session e usa o nosso tools para converter a pub key para npub. E pega aqui o nome, o about, a foto do profile que a gente acabou de buscar. E aqui é uma variável que é esse follow npub, que é basicamente aqui que está nesse formulário para a gente poder seguir alguém. Ele define aqui esses 3 métodos, né, que são os comandos da segregação de responsabilidade de comando e query que eu mostrei do design pattern, né? Então aqui a gente já teve contato com os primeiros comandos. Um é para atualizar o profile, um é para seguir alguém e um para desseguir alguém. Então, basicamente, se eu quero atualizar o profile, ele vai chamar esse comando, passando as informações que ele precisa, que é o nome, o about e a foto. Vai esperar, porque é um negócio assíncrono, né? E quando voltar, ele vai dar um sucesso aqui de se foi atualizado, ou se der erro, ele vai mostrar ali com erro. Então, eu acho que se eu deixar alguma coisa em branco, talvez ele dê erro aqui. Aqui, o nome não pode estar em branco. Então, profile tag. Aí o follow também ele recebe a npub para seguir, se der sucesso ele fala que está seguindo, se deu erro fala que deu erro. E a follow ele pega a pub key para desseguir e se desseguiu fala que deu sucesso. Então algumas validações que estão dentro desses comandos que a gente vai olhar depois, por exemplo, aqui eu valido se a npub é válida. Então se for uma npub que está faltando dígito, você não consegue fazer o decode dela, ele vai dar um erro. No unfollow ele vai ver se você já segue a pessoa, se você não seguir, ele vai dar um erro, você já não segue essa pessoa. Então são alguns tipos de validação que eu falei que é responsabilidade do command model, né? Aqui é a interface, então aqui ele foi mostrar qual é a npub, só para também poder compartilhar, se vocês quiserem seguir o outro, então tem a npub aqui para poder compartilhar fácil. Aqui constrói o formulário do perfil, e aqui embaixo constrói aquela lista de follows usando uma outra store, que é a store de quem você segue. Mas vamos olhar agora o primeiro read model do perfil, depois a gente entra nos comandos que são os write models relacionados ao perfil. Criei uma pasta aqui com queries, com esses read models, vocês veem que tem 4 que eu implementei. Um é para pegar um artigo, um é para pegar vários artigos, que é para construir aquela listinha, né, com o resumo deles. A outra é para pegar seguidores e a outra é para pegar o profile, né? Entrando na do profile, ele define um tipo aqui com as informações que eu quero expor, né, para o meu front. Então, basicamente, a pub key, o nome, a descrição e a foto. Quando ele é chamado, né, esse get profile, ele aceita uma pub key, que é o perfil de quem você quer pegar, né? Ele pega a instância do NDK, que é esse singleton que está gerenciando a conexão com os relays. Aqui eu estou usando uma imagem de placeholder para nunca mostrar, sempre ter alguma imagenzinha de perfil para mostrar. Eu estou usando aquele robohash, que você pode passar aqui qualquer string e aí ele vai gerar uma foto de um robozinho aleatória, mas sempre a mesma para essa mesma string. Ele já vai setar logo de início um perfil placeholder com a pub key e com essa placeholder image. Então, até ele conseguir pegar as informações do nome, a foto de perfil de verdade da pessoa, o about, ele já vai usar isso para popular a tela para ter uma experiência melhor. E aqui eu estou fazendo o subscribe nos relays, que é aquela parte dos filtros, né? Eu estou falando com os relays. Relays, me mandam os eventos que atendem esse filtro. E aí, qual que é o filtro do perfil? O autor do perfil é o cara que tem
a NPub que eu estou querendo, a PubKey que eu estou querendo pegar, e eu estou olhando o kind 0, né, o tipo 0, que é o tipo de metadata, né, de perfil. Aqui esse groupable false é o seguinte, o NDK por padrão, ele tenta agrupar essas subscriptions, esses filtros, para ter menos subscriptions com os relays, sobrecarregar menos relay. Em teoria aqui eu poderia deixar ela sem isso, mas estava dando uns bugs. Acho que alguma forma que está gerenciando, não sei se eu implementei alguma coisa errada ou é um bug do próprio NDK, mas se eu tiro isso aqui, ele começa a não conseguir achar o perfil várias vezes, tem que dar refresh, então melhorou quando eu coloquei o groupable falso. Então aqui ele não espera, porque quando está true ou o padrão que é true, ele espera um tempo para ver se ele consegue agrupar antes de fazer a subscription. Aqui ele está fazendo sem olhar isso, então simplifica. Aqui eu criei uma variável só para controlar os eventos que eu já recebi. Isso aqui é mais por performance, para eu poder não ficar reprocessando o mesmo evento mais de uma vez. E aqui na subscription, sempre quando ela receber um evento, eu gero uma chave única para aquele evento, com esse método do próprio NDK. Vejo se existe já esse evento cacheado aqui. Vejo se o evento que chegou tem o created at, porque se não tiver eu vou ignorar, só quero trabalhar com eventos que tem o created at preenchido. E se ele tiver o created at, eu vejo se o evento já existe e se esse evento novo ele é mais antigo do que o evento que já existe, porque se ele for mais antigo eu posso ignorar ele. Dica pra, tipo, deduplicar, mas eu não entendi como isso tá sendo feito. Tipo, principalmente as primeiras duas linhas. Tá. Aqui até ele explica, tá vendo? Ó, para os tipos 0, 3, 10.000 a 20.000, ele vai ser o Event ID, né? Porque para esses tipos que não são replaceables, o próprio Event ID é uma chave única. Agora, para os tipos 30.000 a 40.000, onde estão até os long form articles, né, que a gente usa aqui, ele usa o tag, aqui deu algum bug ele está cortando, mas ele acho que usa a tag dele para fazer essa. E você entendeu por que eu estou cacheando isso? É porque se eu já recebi aquele evento. Isso, e também para comparar se o evento que eu já recebi, se ele é mais novo ou não do que o evento que eu estou recebendo agora, porque. Isso. Então, no caso desse evento do metadado de perfil, eu só preciso pegar o conteúdo dele, content, fazer um parse do JSON, porque se for olhar lá o NIP1, onde está definido, ele tem lá basicamente um JSON simples com nome, foto e o about e algumas outras informações. E aí eu pego e seto aqui o meu profile com essas informações, né? A PubKey, o nome, o about, o picture, e se não vier picture, eu uso o placeholder para não ficar vazio. Então aqui é legal, né, já fazendo paralelo com a apresentação, isso aqui é justamente o read model. E essa lógica que está aqui, né, que é meio chatinha, é justamente a lógica que eu estou usando para fazer a projeção do histórico de eventos no estado atual do perfil da pessoa. Esse é muito simples, né? E em geral os relays eles respeitam. Se você manda um kind 0 novo, em geral ele apaga o kind 0 anterior, então em geral você vai receber só um evento atual e se o cara atualizar, você vai receber um mais novo e já vai atualizar o perfil. Então esse é um exemplo bem legal para começar, porque ele é o mais simples que a gente poderia ter aqui de como projetar o histórico de eventos e chegar no estado atual. Então a gente já viu aqui o lado do read model, né? Então vamos olhar o write model do perfil agora, né? Que está aqui nessa pasta de comandos. Então, os comandos que estão implementados aqui, tem o de apagar o artigo, seguir alguém, publicar artigo, salvar um rascunho, desseguir alguém, despublicar um artigo, atualizar o profile. Então, vamos entrar nisso de atualizar o profile. Basicamente, ele recebe esses campos, né, que estão naquele formulário, né, nome, sobre e a foto. Se a gente quiser implementar, por exemplo, para a pessoa salvar o Lightning Address dela para poder receber zaps e tal, teria que colocar aqui mais um campo, colocar no formulário, né, e atualizar esse comando. A primeira coisa que o comando faz quando ele é chamado, ele pega a instância do NDK, que é onde está integrado com os tem a gestão da conexão com os relays, e pega a instância da session. Aí ele vê, se não tiver a conexão com os relays feita e não tiver ou não tiver a session, ele retorna uma recusa aqui com erro, fala o usuário não está conectado, seja porque não está logado ou porque não tem conexão com os relays.
senão ele passa aqui e aí ele faz a validação. Se o nome está vazio, está indefinido ou está vazio, ele vai rejeitar falando que o nome não pode ser vazio. Então aqui é aquela responsabilidade do write model de garantir consistência dos dados. E aí ele constrói o evento Noster, né? Então ele está passando aqui uma instância do NDK para poder saber o signer para assinar o evento, os relays para onde vai transmitir, então está toda essa informação nesse primeiro argumento. Ele passa o kind0, que é o metadado, ele, né, faz um stringify aqui do profile no conteúdo, pega a pub key da sessão, gera aqui um created at com o horário atual, não estou usando nenhuma tag aqui, e publico o evento e retorno aqui o ID do evento, né? Se ele fosse um evento replaceable, seria um address, nesse caso aqui, acho que é o próprio ID. Então, esse é o write model. Então, aqui para o profile a gente já conseguiu ver, né, bem simples o write model para fazer a atualização dele e o read model para construir o estado atual do profile. Bom, aqui para baixo é só, a gente pode entrar depois na hora de avançar o projeto, mas basicamente ele está usando um read model dos seguidores da lista. Depois a gente pode até, acho que um desafio legal, esse read model por enquanto ele está pegando só os NPubs de quem você segue. A gente poderia estar pegando já a fotinho de perfil, o nome, já construir uma listinha aqui mais bonita dessas pessoas, então acho que pode ser algo para a gente trabalhar depois que passar aqui pelo código, que seria interessante. E aí você consegue, né, já estar navegando para os blogs de cada pessoa. Eventualmente você poder até fazer a contagem de quantos artigos cada pessoa que você segue já publicou. E aí você só mostrar numa tela os que tem pelo menos um artigo publicado para você poder navegar, porque quem não publicou não faz sentido você navegar lá. Dúvidas, pessoal? Acho que está indo meio rápido. Acompanhando? Legal. Boa, vamos então agora pro artigo, né? Vamos aqui para o New Article, que eu acho que é o mais simples. Routes, Articles, New Page. Então, basicamente, o artigo, né, como é novo, ele começa aqui com uma variável mutável que está vazia tudo. Aqui são os dois comandos que são implementados nessa tela, porque nessa tela você pode só salvar o rascunho ou você pode já publicar ele, né? Então, são dois comandos diferentes que já estão implementados ali também. Então, o salve já te direciona para a página de edição, e o outro ele publica e te manda para a página do artigo para você ver como ele ficou publicado. E aqui é basicamente só o formulário ali, pegando os dados do instalar. Então, podemos testar aqui, publicar aqui, novo artigo, feito no workshop. Então, se eu fizer um save draft, ele vai redirecionar já para a página de edição desse artigo, né? Então, se vocês forem olhar até, ele já vem aqui para artigos, o n-address desse artigo, e no finalzinho ali, se for olhar, tem um /edit. Então, eu já estou na página aqui de edição, que é uma oportunidade para a gente vir aqui para a edição do artigo. O Svelte Kit ele usa essa forma aqui para você fazer o URL dinâmica, né? Então, para você inserir IDs e tudo mais, você coloca entre essas chaves. Edição. Então, a de edição é bem parecida com a página de novo artigo, só que ela já tem um ID, que eu estou usando aqui o n-address como esse ID, então eu pego dos parâmetros da página. Agora, uma coisa que dá um pouco de trabalho, né, no Svelte é que você não tem garantia que na hora que você abrir essa página você já vai ter acesso a esse parâmetro. Que é meio contraintuitivo, porque se você carregasse ela direto no navegador, né, desse um refresh nela, você já nasceria com essa informação disponível. Mas como você faz muita navegação como single page application, você tem que esperar ainda aquela página carregar e você pegar aquele dado. Por isso que está cheio dessas linhas com esse cifrão, que é para você forçar essa variável ser reativa.
Então, por exemplo, aqui, sempre quando tiver uma mudança na page, né, ele pega e atualiza o NAddress. Então, precisa disso para funcionar. E aí, sempre quando tiver uma mudança do NAddress, eu gero um pointer que é basicamente decodar esse NAddress para poder extrair as informações dele, que é o event kind, o pubkey de quem publicou e o ID, o identifier desse evento. E aqui, de novo, igual a gente tem na outra, né? Se for navegador, tiver sessão e a pubkey for diferente dessa pubkey, eu vou falar, olha, só o autor pode editar artigo. Então, se eu for no artigo lá, que eu estava olhando a lista do Software Engineering, e na URL pôr um /edit ali, ele vai ver que eu não sou o autor daquele artigo e já não vai deixar eu editar ele. Aqui é onde eu estou pegando o artigo para poder fazer a edição, né? Então eu vejo se tem o NAddress, se o NDK está conectado. Se tiver, ele usa o getArticle, que é o read model do artigo. Atualiza a variável que está aqui, que eu vou usar para popular as coisas, e também atualiza o que está no form. O onDestroy aqui é para gerenciar essas subscriptions, né? Porque no lifecycle, tanto do componente ou da página, ele pode ser destruído, saído da memória, e se você não faz um unsubscribe lá, você pode ter memory leak, você vai ter conexões de WebSocket aberto à toa que sobrecarrega, então tem que sempre fazer essa gestão das inscrições que forem feitas ali nos seus read models. E aqui são os comandos que tem nessa, né? Então essa aqui tem bem mais opção do que na outra. O botão View ele não é um comando, é só para navegar para a página para visualizar esse artigo, né? Então, isso aqui ele carrega aqui o artigo. Agora esses três aqui são comandos, né? Porque eles geram eventos Noster. O Publish Article, que vai chamar também esse comando para publicar o artigo, o Unpublish e o Delete. E aqui basicamente é o formulário. Se for um draft, esse evento ele vai colocar Edit Draft. Se não for, ele vai colocar Edit Article. E os botões que estão disponíveis dependem também se é um draft ou não, né? Então, se for um draft, vai ter a opção de Save Draft. Se não for, ele vai ter a opção Unpublish, né? E o próprio Publish, se for draft, o botão chama Publish. Se for um draft, um artigo que não é draft, vai ser Save. Né? Você não está publicando de novo, você está só salvando a atualização, né? Update, por exemplo. Então, a gente pode ir nos comandos que eu acho que é mais simples. Vamos então aqui no. A gente já viu. A gente não chegou a ver o save draft, né? Que a gente olhou da outra página. Então, basicamente é igual ao outro. Pega a instância da conexão com os relays, pega a session, faz algumas validações. Então, se o usuário está conectado, se o título pode ser vazio, o conteúdo não pode ser vazio. E constrói um evento aqui, no caso de salvar o draft, né? É o 30.024. Pega o conteúdo, pubkey da sessão, created at, e põe essas tags, né? Aqui, se vocês olharem o NIP 23, que define esse tipo de evento, ele fala, né, que você tem, como ele é replaceable, você precisa ter a D-tag, que é o ID único, que quando você publica novos eventos, você não olha o event ID, porque o event ID ele é sempre uma serialização, um hash da serialização do evento, né? Então, isso vai mudar a cada mudança que você fizer. Então, você usa esse identificador aqui, essa D-tag, para poder achar esse artigo. O título, o summary, são tags desse artigo. Como esse aqui é um draft, ele não tem o published at, que é o timestamp de quando ele foi publicado. Mas se a gente for no publish article, né, a gente vai ver que ele valida as mesmas coisas, conteúdo, título, né, depois. Aqui eu deixei mais simples, mas para fazer um projeto mais para produção, dá para usar algumas bibliotecas de validação em TypeScript. Tem uma que chama Zod, que é legal, e aí você consegue definir esquemas e reaproveitar esquemas em diferentes páginas, né? Mas aqui para fazer mais simples eu não usei nada do tipo. E aqui, como ele não é mais um, você está publicando, né, o que estava como draft, ou então você já publica direto, nem salva ele como draft, o tipo de evento é o 30.023, conteúdo igual aqui, e aqui ele coloca essa tagzinha de published at, com o horário que foi publicado. O unpublish faz a mesma validação, porque eu não quero fazer um unpublish deixando campos vazios, e aí ele volta para ser um draft. E assim, mesmo que os relays mantenham todo esse histórico, vocês veem que eu não estou nem tendo trabalho de apagar, né? Porque
Poderia ser que, putz, vou transformar em draft, deixa eu apagar o que não era draft e salvar um draft. Eu vou agora unpublicar ele, deixa eu apagar o que estava publicado e criar um draft. Eu nem me preocupo com isso, porque na hora que eu vou construir meu read model, eu estou pegando sempre o histórico e projetando. Então, mesmo existindo uma versão, um created data mais antiga do draft, eu vou ignorar ele na hora de mostrar para o usuário. Isso. Ahn, e tem o delete, né? E aí o delete aqui que é um pouquinho mais diferente, que ele basicamente cria o kind5, que é o tipo de deletion event, e ele coloca aqui a tag do que você está pagando. Como aqui eu implementei, independente se ele vai ser, se eu estou pagando um draft ou não draft, eu estou pagando os dois. Por que isso? Imagina que eu criei primeiro um draft e depois eu publiquei esse artigo. Aí eu vou pegar, deixa eu apagar, eu só vou ver a versão mais nova, que é o que está publicado. Aí eu vou no delete e mando ele deletar só o que está publicado. Aí, quando você vai projetar, se você não tomar cuidado com isso, vai parecer que o draft é o mais recente. Então aqui só para ficar meio anti-falha, né, porque você nunca sabe como que outros clientes vão implementar isso também, né? No meu eu poderia até já me proteger disso. Olha, independente se é draft ou não draft, se vier um deletion, eu tiro os dois da memória. Mas como eu não sei como outras pessoas estão implementando isso, para ser seguro eu estou mandando apagar o que tiver de draft e o que tiver de publicado. É, então, vimos aqui os comandos relacionados ao artigo, com isso a gente cobriu todos os comandos. Então tá visto aqui, acho que não tem novidade. E a gente agora pode entrar aqui para ver o get article, né, que é o read model do artigo, porque esse é bem mais complicado do que o do profile, né? Que nem eu falei, o profile em geral é um tipo de evento só. Esse aqui você tem que olhar três tipos de eventos. Você tem que olhar o evento do artigo publicado, do draft e deletions, né? Para ver se ele foi deletado e fazer a projeção em cima de toda essa bagunça. Então aqui primeiro cria um tipo do artigo que tem essas informações todas. Ele pega aqui subscribe, né? Então o filtro que ele está usando, pegando os dois tipos de evento, né? Draft e não draft e o deletion. Aqui eu fiz uma simplificação, porque quando eu faço esse filtro, é, esse filtro ele está pegando, se eu não me engano, todos os deletion events desse pub key. Então ele vai pegar coisas até que não tem nada a ver com os artigos. Se fosse otimizar isso, eu teria que a cada vez que eu vejo que a lista de artigos que estão ativas ali, eu criar um filtro atualizado para pegar só os deletions daqueles IDs de artigo. Mas para simplificar, eu deixei desse jeito. E aqui, como é um replaceable event, eu filtro pela DTag, né, que é aquela ID único que vai ser preservado a cada novo evento que você edita esse artigo. E aqui, ó, além de eu ter que controlar os eventos que eu já recebi, eu também tenho que controlar os deletions, porque ele pode chegar fora de ordem. Porque uma coisa é, se eu receber tudo no relay, tudo na ordemzinha que foi publicado, seria muito fácil, porque pô, receber um deletion, tem alguma coisa lá na memória? Se tiver, eu apago ela e ignoro. Mas vamos supor que eu recebi um deletion antes de receber a publicação daquele artigo. Eu vou ver, tem alguma coisa na memória? Apaga. Chegou agora um negócio novo. Aí eu vou pegar um negócio que na verdade deveria estar apagado e vou mostrar para o usuário. Não sei se ficou claro, mas isso é. Mas, tipo, dá pra receber um deletion antes dele ter sido publicado? Não, ele já foi publicado, já... mas assim, você não controla a ordem que os relays vão te mandar as coisas, é distribuído, você não consegue ter garantia que o que você vai receber está na ordem certa do created at. Você recebe as coisas em geral fora de ordem. Entendi. Então você pode receber um evento de deletion antes de você receber o evento que ele está deletando. Então você precisa meio que cachear todos os deletions para quando você receber um evento, você ver se tem um deletion mais novo que ele, e se tiver, você ignora ele. Entendi. Beleza. Então, assim, toda essa bagunça aqui, talvez tenha até uma forma melhor de organizar esse negócio, mas é para poder fazer essa projeção em cima disso, né? E esse aqui até tá simples comparado com o Get Articles. O Get Articles você pega vários artigos, então você tem que ter um nested map para controlar todo esse negócio. Então, basicamente, a mesma lógica que a gente viu lá, ver se o evento já existe, se o evento que já existe é mais novo do que o atual, se for, ele já descarta o atual. Pega aqui, vê quando foi deletado, né? Se já foi deletado, né? Pode não ter sido, mas se foi, ele pega aqui o timestamp de que foi deletado. E se foi deletado e
momento que foi deletado for maior do que o momento que o evento foi criado, você já ignora ele, nem avança. Se o evento for de deletion do artigo, você pega e zera ele da memória. Senão ele vai pegar o título, published at, e aí aqui eu vou atualizar, né, o artigo que está na memória e tem dois casos. Tem o caso de eu já ter uma versão anterior de artigo na memória e uma de não ter, né? Se é o primeiro evento relacionado àquele replaceable event que eu recebo. Se eu já tenho ele na memória, ele vai estar aqui. E aí eu atualizo ele que está na memória e retorno aqui. Se não, eu vou pegar e criar ele do zero aqui um novo artigo. E como o meu artigo eu quero mostrar a foto de perfil e o nome de quem publicou, sempre que eu crio um novo artigo, não quando eu atualizo, mas quando eu crio um novo artigo, eu pego e mando o NDK buscar o profile. Aqui eu estou usando uma função mais simplesinha dele, que é esse fetch profile, que não vai manter o profile atualizado. Ele vai buscar uma vez só e se o usuário mudar lá, não vai atualizar aqui, a não ser que você dê um refresh, perca da memória. Porque eu não acho que é tão importante a foto de perfil e o nome que está aparecendo lá, tá real time total. Mas se eu quisesse, eu poderia ter implementado aqui também desse jeito, mas eu teria que fazer a projeção toda e ia ficar mais complexo. O get articles, ele é parecido, só que aqui o article item ele tem alguns campos a menos do que o article, por exemplo, o content, não vou colocar o conteúdo de tudo aqui, quando a pessoa navegar aí eu busco o conteúdo. Também não estou pegando o profile, porque né, eu vou pegar uma lista inteira, não necessariamente eu quero ver a fotinha, o nome de todo mundo, poderia estar, mas não estou fazendo aqui. E aqui, como eu falei, ele é mais complexo fazer essa projeção, ele também pega os mesmos eventos, draft, não draft, deletion, só que aqui, quando você olha aqui o Received Events, é um map dentro de um map. Porque o primeiro parâmetro é a D-Tag, que é o ID único daquele draft, e o segundo é o ID único lá, o dedup ID. Né? Então, eu vou controlando, porque não adianta, se eu receber um created at novo do artigo diferente, eu não posso comparar com o do outro artigo. Então, eu preciso separar os dois. Isso aqui até deu um monte de bug até eu conseguir fazer o negócio funcionar, porque são vários casos ali. Até tinha que achar uma forma melhor de não mais a prova de erro, assim. Mas basicamente aquela mesma lógica, só que mais complicada. E aí atualiza também a lista. Só que a diferença aqui é que como o que está na memória não é um único artigo, é um array com vários artigos, né? Quando eu vou atualizar ele, eu preciso fazer um map para trocar o artigo que eu estou atualizando pelo artigo novo. E quando eu crio um artigo que ainda não está, eu insiro ele nessa array que está lá, né? E aí ele devolve. Eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui no detalhe do get follow, que é o que faltou, né? Faltou, mas basicamente mesma coisa, parecido até com o do profile, porque né, da mesma forma que o profile você tem o tipo 0, no follow você tem acho que o tipo 3. É isso, tipo 3. Então ele é bem parecido com o get profile aqui, só que te retorna uma lista com essas npubs. E isso aqui que eu falei que a gente poderia melhorar, por exemplo, para não ter só aqui pubkey, npub, mas colocar, por exemplo, um profile aqui e aí fazer. Mesma coisa que nem tu falou de, tipo, já se chamar aquela função get profile e mostrar as fotinhas e tudo. Isso. E a gente teria que colocar ali onde tu tá botando type follow, tipo, profile, pra pegar todas as informações. Assim, o que dá para fazer para ficar mais eficiente, porque sempre que você recebe uma lista nova aqui, ele está simplesmente substituindo a lista antiga pela lista nova. Se toda vez que você seguir alguém, você pegar e buscar todos os profiles de novo, é a forma mais simples de implementar, mas menos eficiente. A outra forma seria guardar, né, a versão anterior de follow, fazer um diff, né, usar dos dois, e reaproveitar as informações que você já tinha e só buscar os profiles de quem você seguiu novo, sabe? Tem essas duas formas. Mas, assim, grossamente seria colocar aqui um profile. Dá para pegar o import type do get profile, para aproveitar os mesmos campos. E aí, se basear aqui no get article, né, que ele tem aquela funçãozinha no get article que
get article. NDK pega. Clica aqui no get follow. Sempre quando eu for atualizar, que seria um pouco diferente porque eu teria que seriam vários profiles, né? Não seria só um profile. Sim, daria até para colocar, né, se for fazer de um jeito bem pouco otimizado, né? Pegar um for each aqui e chamar ele um para cada negócio. Então, assim, tem várias formas, umas mais eficientes do que outras de implementar. Mas a gente pode agora sentar e tentar implementar junto essa parte para começar. E se alguém também tiver alguma ideia de funcionalidade que vocês acham que seria legal ter aqui, as que eu pensei, né? Tem essa de poder mostrar aqui mais bonito, fotinho, nome e tal. Se dá para ir para um segundo nível e tentar contar quantos artigos que cada um desse cara tem para saber quem tem blog e quem não tem blog. Talvez colocar na tela aqui, né, sei lá, colocar uma sidebar assim com todos os blogs de quem você segue, também dá para fazer para você poder navegar mais fácil. Então, e outra coisa que eu acho bem legal também que eu estava pensando, mas acho que vai ficar muito complexo para a gente fazer agora é o conceito de Web of Trust. Esse é um conceito muito importante no Nostr, porque no Nostr qualquer pessoa consegue gerar com custo zero uma nova chave e começar a publicar evento. Então, assim, se você tentar descobrir conteúdo indo no feed global, você só vai ver spam, sei lá, 99% spam, porque é muito barato fazer spam. Então, tudo que você faz no Nostr, que você quer ter qualquer camada de discoverability, né, de descoberta, você tem que filtrar tudo pela sua rede de confiança, pela sua Web of Trust. Então, assim, em primeira análise, você poderia pegar só as coisas dos seus seguidores. Então, eu quero navegar e ver todos os blogs que existem, né? Só que eu só vou pegar das pub keys que eu sigo. E aí eu só vou ver os blogs de quem eu sigo. Só que dá para fazer melhor que isso, que é expandir essa Web of Trust, que é, beleza, eu sigo aqui, sei lá, 100 pessoas. Mas cada uma dessas 100 pessoas segue em média mais 100 pessoas. Por que que eu não expando e olho os blogs não só de quem eu sigo, mas de quem eu sigo segue? Só que também pode ser que alguém siga um bot e tudo mais, aí também vai virar muita coisa, né? Você pega, sei lá, 100 vezes 100 vira muito. Então, pô, deixa eu colocar um limite. Só vou querer ver de quem eu sigo diretamente ou de quem eu sigo indiretamente, né, em segundo grau, desde que tenha pelo menos N pessoas que eu sigo que também sigam elas. E aí você pode usar isso proporcional até quantas pessoas você segue, sei lá, porque se você segue 3 pessoas, não tem como ter seguidores indiretos que tem mais do que 5 seguidores em comum com você, porque você só segue 3. Então você pode colocar. Então, em geral, você coloca um percentual. Então, eu só quero ver essa minha Web of Trust, se tiver pelo menos 10% da quantidade de pessoas que eu sigo são mútuos com esse cara. E aí dá para você ir calibrando isso, deixar configurável, e aí tudo você vê baseado nessa Web of Trust. Isso é muito legal no Nostr, porque cada pessoa que usa o cliente vai ter uma experiência personalizada, né? Então, lá em Madeira, eu comecei a desenvolver uma aplicação que é tipo um iFood descentralizado. Assim, qualquer pessoa poderia criar um restaurante lá e ser um puto spam e ia virar uma bagunça o seu feed global, gente testando e tudo mais. Mas se você só olha o Web of Trust, só vê, sei lá, os restaurantes que são seguidos por pessoas que você segue, é, você já consegue ver. E aí você vê um feed muito específico, porque, sei lá, no iFood todo mundo vê mais ou menos a mesma coisa, com alguma personalização ali baseado no seu histórico que eles usam ali. Mas aqui, assim, se ninguém que você segue aquele restaurante, você nem veria ele. Ele está totalmente fora do seu radar. E você consegue ordenar eles por quantos múltiplos tem. Então você já entraria e veria os restaurantes que mais pessoas que você segue gostam em primeiro na lista. Isso é muito massa mesmo. E para as pessoas que estão, tipo, entrando, tipo, criando uma conta nova agora, como que a gente faz para fazer essas pessoas? Fácil, é só seguir algumas pessoas que você conhece. Já coloca as sugestões que Né? Então segue pessoas que são mais conhecidas. O Fiat Jeff, o Jack, o Didi, o Pablo, eu, sabe? Vai seguindo quem você conhece, seja pessoalmente como por reputação. Isso já vai criar por si só essa semente de Web of Trust. Vê que o Monster ele é um protocolo social. E eu vi que tava comentar com ele sobre a solução de iFood que tu fizesse na madeira. Perguntar se as soluções de iFood, até tipo, um e-commerce ou marketplace ou uma wiki, tipo, poderia ser. Sim, com certeza.
Nesse iFood descentralizado que eu comecei lá, a gente usa o NIP 15, que ele define um evento que é produto e um evento que é prateleira. Então, assim, até tá na internet, deve estar funcionando. Se entrar cartapio.com. Aí, tá aqui como admin. Não sei qual conta logou aqui, deve ser a conta que está no negócio. Mas eu posso criar, por exemplo, um estabelecimento. Então, sei lá, churrascaria. Cidade. Vou deixar sem foto aqui. Churrascaria. Aqui eu estou usando o NIP 46. Então, estou usando uma conta que eu criei no próprio NSEC Bunker do Cartap. Então, vamos ver se não é essa aqui. Deixa eu logar aqui e logar de outra forma, então. Logar aqui com a extensão. Aqui tem até já alguns testes que eu fiz com esse perfil. Então, eu já criei essas lojas. Então, aqui cada loja minha é uma NPub. Porque não tem um evento específico para uma loja, acho que nem faz sentido. Acho que faz mais sentido ela ser como se fosse uma conta de usuário, para as pessoas poderem seguir, criar o Web of Trust e até ela poder publicar coisas em rede social, né? Então, ele para cada estabelecimento que eu criei, ele gerou uma nova NSEC, uma nova NPub. Aí eu vou editar, por exemplo, essa, né? Então, essa aqui já tem aqui um menu que está como um draft. Aqui que eu falei que eu usei o generic draft event porque não existe ainda draft para produto nem para prateleira. Então, eu estou usando aqui, no caso, o draft para prateleira. Eu posso criar um novo menu. Então, janeiro de café da manhã. Posso fazer lunch menu. Criei aqui. Deixa eu criar um novo produto aqui. Picanha. 10 euros. Adicionei. Vou colocar aqui arroz. 10 euros. E aqui eu já fiz até um negócio para ordenar, então você pode pegar e mudar a ordem do cardápio, passar coisa de um cardápio para outro cardápio, então tá, e publicar aqui o cardápio. Então eu já criei uma base ali desse projeto. E aí o que ficou de próximo passo que eu ainda não tive tempo de fazer é a parte de pedidos, né? Então a pessoa poder mandar pedido para o estabelecimento, já ver tudo certinho. Então dá para fazer. E tem gente fazendo lojas, várias coisas já construídas nesse sentido. Outro projeto que eu também comecei mais recentemente é esse Membler Club, que ele é para ser como se fosse uma plataforma para criar comunidades, né? Então, a ideia é que a interface dele seja parecida com o Slack. Então, até vou sign out aqui. Vou até vou logar aqui com a extensão mesmo, né? Então, aí ele pegou meu nome já, preencheu, então, vCommunity, vCommunity. E aqui ele já gera até um subdomínio, né? Então, vai ser aqui communitymember.club. Next. Vou salvar essa comunidade. E aí ele já criou aqui uma comunidade para mim com as. Eu posso criar salas, ver aqui. Aqui tá bastante coisa mocada, mas a ideia é basicamente ser o back da comunidade. Então, por exemplo, fazer uma aqui para casa 21 e aí só discutir. Ele é parecido com aqueles fóruns públicos que tinha antigamente na internet, porque como o Noster, né, você não consegue garantir que a pessoa não vai poder ler, até tem alguns NIPs para fazer relay privado e tal, mas é tudo meio gambiarra. Então aqui eu aceitei isso e falei, olha, a única restrição é para quem pode escrever. Então, em teoria, qualquer pessoa poderia entrar aqui no casa21.members club e ver a nossa conversa, mas só quem é membro aprovado pode escrever. Assim, todo mundo pode publicar evento, mas não vai aparecer pra gente se ela não for um membro já daquela comunidade. Eu queria perguntar aqui. Uma empresa que queira, por exemplo, atuar com o nosso TR, tá? TR, questão de propriedade intelectual. Claro que o nosso TR e o Real,
é domínio público e o layout. Então, como que a empresa poderia usar isso com livre arquitetura de servidores? Então, em madeira, eu fiquei pensando muito nesse assunto, assim, até menos de propriedade intelectual, mas em termos de como criar um monopólio, né? Não sei se você já leu aquele livro do Peter Thiel, Zero to One, que ele fala assim que as melhores empresas são monopólios e que o monopólio é bom para o capitalismo, para a sociedade, porque ele fala que se você tem competição perfeita, tá todo mundo com margem zero de lucro, então ninguém tem espaço para investir. Agora, quando você tem essas big techs com lucros gigantescos, elas conseguem investir muito em inovação porque elas são meio que um monopólio ali e no final, por mais que pareça que no curto prazo seja ruim o monopólio, porque tem menos competição e elas têm mais poder de preço, no longo prazo isso gera mais acumulação de capital, mais inovação, mais investimento. Peter Thiel. E aí eu fiquei pensando muito, até reli o livro inteiro lá em Madeira, assim, falei, tá, beleza, mas como que dá para, se empresa boa é monopólio, como que você consegue criar um monopólio no Nostr, que é um protocolo aberto? Porque grande parte do motivo dessas big techs terem monopólio é o efeito de rede que elas construíram ali dentro, né? No Google na busca, Facebook na parte social, e o Nostr ele acaba com o principal ferramenta de criação de monopólio, que é o efeito de rede ser é, para uma empresa. Então, assim, menos preocupado do que com a propriedade intelectual, eu estou mais preocupado com como que eu consigo criar isso. E no final eu falei, cara, acho que independente se você gosta ou não gosta, tem que aceitar, o mundo vai ser assim, nossa, uma hora vai dominar, o efeito de rede vai ser commodity, e você vai ter que se diferenciar de outras formas. Então, a mais simples é com as funcionalidades que você está criando, né? Então, você tem que estar sempre na frente, dar uma melhor experiência, parte de atendimento, operação, né? Então, sei lá, nesse negócio de delivery, sempre vai ter, pô, o cara não entregou, não sei o quê, então sua operação de atender, fazer alguma triagem dos estabelecimentos, fazer alguma coisa ali, que, cara, vai levar a empresas que vão ser menos. Eu acho que no futuro vai ter menos empresas gigantescas e mais empresas menores, mais nichadas que estão naquele mundo ali. Então, mas assim, realmente essa parte de efeito de rede muda bastante com o nosso. Bom, pessoal, acho que pelo tempo, assim, não vai dar também pra gente, não sei como vocês estão de horário aí, mas eu acho que dá pra gente encerrar e mergulhar no código, se vocês quiserem aí, enquanto eu tô aqui junto, a gente tentar implementar alguma coisa só pra vocês pegarem na prática como é que é. A gente pode fazer esse de pegar os perfis ali dos follows e quem tiver aqui embora, pode ir embora. Bom, e para quem está vendo o vídeo, é isso. Vocês podem acessar, né, o código aqui e a própria apresentação também está no GitHub. E, enfim, é, foi. É isso, pessoal. Obrigado. Podem entrar em contato, estou no Noster. É só procurar lá victor@refugio.com.br, vocês me encontram no Noster.